Vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade de emprestar a minha boca para ser boca de Deus aqui nessa terra. Abençoe a Tua igreja, Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós, para que possamos ser usados por Ti da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã, nos quatro cantos da terra. Que a paz e a graça de Cristo possa habitar com todos vocês. É uma grande alegria para mim estar aqui, tendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus nesta manhã. É muito bom ser usado para o Senhor. E eu, como um pastor, como um missionário, amo pregar. Então estou realizando um dos meus grandes sonhos aqui, tendo a oportunidade de pregar nessa manhã. Mas também eu quero dar as boas-vindas para os nossos irmãos de outras denominações que estão nos assistindo, que vieram aqui hoje prestigiar um pouquinho da palavra de Deus. E eu tenho aqui também em especial uma irmã que veio nos visitar hoje, a irmã Zeni. A irmã Zeni está aqui no meio, né, irmã Zeni? Tudo bem, irmã? Paz do Senhor para a senhora, viu? Sogra de um dos componentes do quarteto, do João, o segundo tenor. Somos muito felizes pela tua presença. E assim também estendo as boas-vindas aos outros, que eu ainda não sei o nome, mas aqui no final do culto, quero conhecer você, quero saber quem você é, você pode ali me cumprimentar, saber qual é a sua denominação, e eu quero dar um abraço gostoso na sua pessoa. Também não podemos esquecer, enfatizando um pouquinho mais com os anúncios que já passaram, do nosso retiro da Escola Sabatina, um retiro espiritual, que vai acontecer do dia 4 ao dia 6 de maio, semana que vem. É um retiro muito bom, ele vai nos levar para mais perto de Deus, vai acontecer algo, uma programação maravilhosa nesse final de semana. Então a igreja conta com a presença da grande maioria. As vagas são limitadas e você pode estar fazendo a sua inscrição pelo site da igreja. Não perca, vai ser um momento especial, um momento de aprendizagem e para conhecermos e entendermos o processo que a Escola Sabatina tem e faz no mundo lá fora. Nós também temos um evento ali muito importante, motivacional, palestras motivacionais, que vai estar acontecendo do dia 25 ao dia 27 de maio. As inscrições também são feitas pelo site, uma taxazinha simples ali, mas que uma profissional da área vai estar dando as palestras com outras pessoas que tiveram um up na vida. O evento se chama Up. Então, se você quer dar um up na sua vida, vá no site da igreja, se inscreva. As vagas também são limitadas. Corra, não perca tempo. Deus tem uma bênção para fazer na sua vida. E no meio desse caminho também, muitas vezes, eu sempre fui um sonhador. Eu amo Davi, como vocês perceberam, né? Meu xará Davi. Amo demais. Tenho feito um estudo muito profundo sobre a pessoa dele. Mas também gosto muito de José. José era um sonhador. E eu também sou um sonhador. Desde o momento que estou trilhando esses passos no caminho de Deus, tenho sonhado com muitas coisas. Uma delas é ser um missionário. Mas um missionário de grandes cidades. Todo mundo quer ir para o interior, todo mundo quer passar as barreiras do nosso país e ir para outro país. Eu quero invadir as grandes cidades. Onde ninguém vai, lá dentro da grande cidade, eu quero estar lá. E esse sonho Deus tem colocado na minha vida e eu tenho conseguido colocar ele em prática. E um dos outros sonhos também, que eu sempre tive, era conhecer a Igreja Central de Curitiba. Eu sempre assistia pela web, sempre via os cultos, e eu sempre orava e perguntava para Deus: Senhor, será que se um dia eu vou conhecer essa igreja linda? Nossa, uma das maiores igrejas da América do Sul, da Igreja Adventista. E eu tinha um sonho de conhecer essa igreja. E eu fico muito feliz que Deus, Ele tarda, mas não falha, como diz o adágio. Ele cumpre as suas promessas. E quando Ele cumpre, não é da maneira que nós pedimos, é da maneira que Ele acha melhor. E Ele me trouxe aqui para estar com vocês durante os próximos anos. E eu estou muito feliz
de poder estar aqui com vocês, de ser recebido por essa igreja. Agradeço ao pastor Paulo, que tem sido um mestre, um amigo, que tem me ajudado, a mim e a minha esposa, e agora o Davizinho, a construir o nosso ministério, nos aconselhando, nos ajudando, e principalmente essa igreja amada, que com tanto carinho nos acolheram. Eu e minha família estamos muito felizes aqui. Todo mundo tem medo de igreja grande, eu não. Eu quero que tenha 200 igrejas como essa só em Curitiba. Vamos salvar Curitiba toda. Vamos distribuir igrejas centrais por Curitiba. Eu quero que todas sejam enormes, mas com o coração, com o amor, com a dedicação que todos vocês têm para com a obra de Deus e para com a família. Que Deus abençoe vocês. Mas nessa manhã eu não quero tratar muito sobre mim, mas sim de uma pessoa maravilhosa, que a qual eu já disse aqui e já foi relatado na historinha das crianças, é da pessoa de Davi. Eu, como vocês bem sabem, também me chamo Davi e tenho um carinho especial por ele também, porque temos uma trajetória de vida muito semelhante. E Davi, ele me chama muita atenção, porque às vezes a gente diz que conhece ele, mas temos muitas coisas que aconteceram na sua vida e nem temos muitos dados sobre ele. Então eu busquei na palavra de Deus algumas coisas sobre Davi e eu queria para então iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir a direção de Deus e eu peço pode me ajudar na construção da pesquisa sobre Davi. Ele é um pesquisador também da pessoa de Davi e ele me cedeu muito dos seus materiais, das suas pesquisas para ajudar a construir algum. E nessas pesquisas, junto com o espírito de profecia, muita leitura da Bíblia, eu descobri algumas atividades que Davi exercia. Por exemplo, vocês sabiam que Davi, ele era músico, ele era poeta, ele era escritor, ele era guerreiro, ele era um líder, ele era um amigo, ele era um pai, ele era engenheiro, ele era arquiteto. Davi, ele tinha muitas atividades. Às vezes a gente só foca no reinado dele, mas esquece que Davi tem outros afazeres. Nós também entendemos e na pesquisa encontrei que a sua história é contada em 3 livros da Bíblia, 3 diferentes livros, que é nos 2 livros de Reis, Crônicas e Samuel. Ambos relatam a história de Davi. Pasmem, seu nome ele é mencionado em Rute, Esdras, Neemias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 2 Timóteo, Hebreus e Apocalipse. Começamos a perceber que não é de qualquer pessoa que nós estamos falando. Coletânea de Salmos não seria a mesma sem os seus escritos, sem as suas composições. Seu nome aparece na Bíblia cerca de 1114 vezes. Um dos nomes mais mencionados da Bíblia. Pede apenas para Jesus e Israel. Davi era um homem muito trabalhador. E como nós podemos diagnosticar isso, desde a sua meninice ele gostava de trabalhar. Ele gostava de colocar os ofícios sempre em primeiro lugar na sua vida. Claro, não deixando Deus, porque Deus é o soberano de tudo. Mas nós podemos perceber isso quando Samuel, ele vai agora na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E nós começamos a perceber e ver que 7 dos seus irmãos foram lá para ser ungido e nenhum deles eram. E os 7 estavam em casa, enquanto Davi estava no campo trabalhando. Ele era o menor, mas ele gostava de trabalho. Davi também, ele era um bom amigo. Eu vejo isso quando Davi estava sofrendo perigo de morte através de Saul.
Saul queria matar por ciúmes e inveja de Davi. Davi fugiu para o deserto, e nessa fuga para o deserto, ele teve um companheiro, Jonatas, que era o filho de Saul. E Jonatas, naquele momento, foi lá para fortalecer Davi, fortalecer a sua fé em Deus, passar um momento com ele. E eu levo a crer que uma pessoa só toma essa decisão, coloca a sua própria vida em risco, por uma pessoa que ela considera muito. Então Davi era um bom amigo. Davi tem muitas qualidades. Mas o que me chama mais atenção sobre Davi é o que Paulo diz, escrito por Lucas lá em Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o verso 22. Atos 13, 22. As palavras de Paulo me chamam muito a atenção neste texto. E ele diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes a este Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E esse texto me chama muito a atenção, porque em toda a Bíblia nós temos apenas um homem, temos apenas uma pessoa a qual os escritores bíblicos dizem que foi um homem segundo o coração de Deus. E isso eu quero sempre levar em minha vida, e é uma busca, uma das ânsias que eu tenho, de ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é muito mais daquilo que nós imaginamos, mas muito menos daquilo que Deus pensa. Nós achamos que Ele está muito distante de nós, mas Deus, através desse texto, nos mostra que estamos mais perto do que nós pensamos. Ser um homem segundo o coração de Deus, e aí vem sempre a grande pergunta, que é aquela que fica forte no meu coração. Quando Paulo disse isso, inspirado por Deus, será que Deus naquele momento ele fez vista grossa para os pecados de Davi? Para os pecados que Davi cometeu lá em 2 Samuel capítulo 11, eu já quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus, e todos que estão nos acompanhando, abra sua Bíblia onde você estiver, sua Bíblia física, seu iPad, seu smartphone. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11. E eu fico imaginando, será que o rei, será que Deus fez vista grossa principalmente para esse pecado de Davi? Porque Paulo faz essa citação num longo espaço de tempo da pessoa de Davi, até ele dizer aquilo e Lucas escrever. Será que Deus ele não levou em conta que Davi, todas as atrocidades, Davi foi impedido de construir o templo porque tinha muito sangue em suas mãos? Será que Deus esqueceu tudo isso? Será que a memória de Deus é curta? Por que esse relato de segundo livro de Samuel, capítulo 11, está na Bíblia? Davi ele teve uma grande trajetória, foi um homem vitorioso, um homem com muitas glórias, um homem que venceu muitas batalhas, um homem que reconstruiu a história do povo de Israel, um homem que é lembrado até os dias de hoje com filmes, séries, dentro do próprio povo. Para nós, estudantes da palavra de Deus, ele tem muita importância. Por que Deus permitiu que, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, trouxesse essa história tão banal, tão triste? E eu fico pensando e remoendo isso e cheguei a uma conclusão.
Que a única coisa que sei é que a Bíblia, ela relata a história de pessoas reais, com tropeços reais. Se não fosse esses tropeços reais, se não fosse a Bíblia seria apenas um conto de fadas. Seria um conto de pessoas que só venceram, pessoas que muitas vezes não poderiam existir. Mas a Bíblia traz esses relatos para mostrar para mim e para você que Deus pode usar a qualquer um. Que as vitórias e as glórias não vêm do ser humano, mas vêm de Deus. A Bíblia é escrita para participar do nosso mundo, a fim de que aprendamos a viver neste mundo. Então ela precisa ter a história clara, nua e crua. A Bíblia não é uma utopia. A Bíblia é uma história real. E como pessoas reais, eles também falharam. E ao final da mensagem nós vamos descobrir por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos viajar um pouquinho nessa história. Pegue a sua Bíblia. O título do sermão desta manhã, ele se encontra aí na tela. Somente pela graça, da decadência espiritual ao reino de Deus. Somente pela graça. E a lição desse trimestre está muito bonita porque ela está trazendo isso bem claro para nós. Que é somente pela graça. Não é por obra alguma nossa, não é por história nenhuma que a gente possa escrever. É tudo pelo que Deus faz por mim e por você. Somente pela graça. Davi, nessa trajetória, nesse momento da história, Davi agora, ele é um rei poderoso, ele é um rei que tem muitas coisas, e ele é um rei que agora neste momento ele recebeu muita glória, ele recebeu muito aplauso, e eu creio que o seu ego começou a inflou de tal maneira que o texto bíblico nos diz assim, no verso 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa de Israel, na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi, quando chegou nesse nível de pessoa, ele estava com Deus, ele era abençoado com Deus, mas como eu e você, começou a tomar algumas decisões para se afastar de Deus e para chegar mais perto do pecado. Eu tomei emprestado de algumas pesquisas que eu fiz, alguns passos que Davi fez a favor do pecado, a favor da decadência espiritual. E o primeiro passo que ele fez, se encontra na tela agora, é o ócio. O ócio, como nós podemos ver nesse primeiro texto, foi o primeiro passo para o pecado de Davi. Aqui na tela eu trouxe a nova tradução da linguagem de hoje, que ela me trouxe muito clara o que eu queria expressar para vocês nessa manhã. Diz assim, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Daí, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Esse texto, ele me traz que Davi estava vivendo um momento ocioso da sua vida. Segundo os pesquisadores, o ócio, em certa forma, é uma coisa boa. Porque o ócio é um momento que você tem de lazer,
de divertimento, é um momento que você pratica um hobby, é um momento ocioso que você deixa de fazer as suas atividades rotineiras e obrigatórias para fazer alguma outra atividade que te deixa mais descansado, mais relaxado. O grande problema do ócio é que quando o ócio toma conta do nosso dia e das nossas atividades e deixamos de fazer as nossas obrigações por causa do ócio, aí se torna preguiça. E o ócio toma conta da nossa sociedade. Muitas pessoas podem me dizer nesta manhã, olha, eu trabalho muito e tenho muitas atividades, saio de casa 8 da manhã, chego 11 da noite e trabalho direto, principalmente no computador. E aí eu encontrei um grande ócio dos dias de hoje. A internet pode ser uma bênção, como também pode ser uma maldição. E ela nos traz um momento ocioso muito grande. Eu tenho atendido algumas pessoas e algumas famílias, principalmente os pais, que vêm até mim e dizem, olha, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho muito, eu faço muitas atividades, mas eu começo a perceber e fazer um diagnóstico que a pessoa está sempre no computador, toda hora compartilhando nas redes sociais. O dia inteiro você vê uma postagem diferente, de hora em hora. A pessoa vai para frente do computador, vai ler os e-mails, e ali gasta 1 hora, 2 horas lendo e-mails e respondendo. Não que isso seja uma coisa ruim, mas respondendo o que é desnecessário para o momento. E aí você começa a perceber e recebe um e-mail de uma loja. Não quero fazer propaganda de loja nenhuma aqui, nessa manhã. Mas recebe aqueles e-mails de loja que nós somos acostumados a receber, com muitas promoções, na perspectiva do mundo de hoje. E ali começa entrando em cada site, colocando cada anúncio, e aí vasculhando na internet e procurando algo que você não precisa. Esse tipo de ócio tomou conta dos nossos dias. Mas na metade da década de 40, teve um pesquisador sociólogo italiano que se chama Domenico de Masi. Ele escreveu um artigo, um livro, falando sobre o ócio criativo. O ócio criativo. E ele diz assim, existe um ócio alienante, que nos faz sentir vazios e inúteis. Mas existe também um outro ócio, que nos faz sentir livres e que é necessário a produção de ideias. Assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. A grande maioria das pessoas confunde ócio com preguiça. A principal diferença é que o ócio pode gerar produtividade e ter alguma significância, e a preguiça é insignificante por si só. Então nós temos que ter um momento de ócio criativo, isso é importante. Hoje as grandes empresas tiram parte do seu dia, algum momento do seu dia, das suas atividades, para ter um momento de ócio entre os seus funcionários, e ali saem grandes ideias. Mas o problema é quando isso toma conta do seu tempo, e aí você deixa de fazer as outras atividades. Que era o caso de Davi. Era a época dos reis ir para a guerra. Davi estava onde? Em Jerusalém. Podia estar em Jerusalém sem problema nenhum. Nós sabemos o que ele estava passando no momento. Mas na minha perspectiva, pelo menos ele podia estar orando pelo seu exército. Orando pelo seu povo. Mas também aí tem um grande problema. Nós também, muitas vezes, queremos orar por alguma atividade missionária, orar pela nossa igreja, mas ficamos só orando. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nós também devemos usar do nosso tempo para agir, para fazer, para ir. Orar pelo campo missionário e ser um missionário. Orar pelas atividades da igreja e participar com as atividades da igreja. Fazer relacionamentos. Ajudar as pessoas. No momento que você sai da sua casa num momento de ócio ou num momento que você tem um intervalinho, sai da sua casa para dar um abraço em alguém, para falar que Jesus a ama e que ela pode ser uma pessoa mais feliz do que ela hoje, você já fez um grande trabalho missionário na sua semana.
Você saiu só do seu ócio e foi para a atividade. Você colocou em prática aquilo que você pensou e sonhou. Então nós precisamos ter essas atividades no nosso dia. Precisamos agir, e Davi podia estar orando pelo menos, mas nem isso ele estava fazendo. Diz a palavra de Deus que Davi estava numa tarde, tem outras traduções dizendo assim, em uma tarde, acabando de levantar, Davi estava dormindo. Davi estava dormindo. Ele podia estar orando pelo seu exército, agindo com o seu exército, mas ele estava dormindo. E aí ele começa agora a se afastar do ideal divino e começa agora a se aproximar mais perto do ideal de Satanás, que é ver o homem perto do pecado. Então o momento de ócio tomou conta na vida do Davi. E naquele momento ele se levantou à tarde, naquela preguiça gostosa, e foi passear pelo palácio. Como eu disse antes, Davi tinha algumas atividades, e entre elas era ser arquiteto. Ele planejou o palácio. Vocês já pararam para pensar nisso? Foi Davi que planejou o palácio? Então ele sabia cada metro quadrado que ele tinha de vista no seu palácio. E por incrível que pareça, naquela tarde que ele se levantou, não sei o que passava em sua mente, mas ele se levantou à tarde, foi passear no seu palácio e sem querer, viu uma mulher no seu momento de banho. Ele sabia onde ele estava indo. Davi estava no momento errado, na hora errada, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Aquela parte do castelo dava de frente para, alguns estudiosos dizem, para um lugar de ritual de banhos, que era o banho de purificação, onde tinha o banho de purificação de homens e tinha o banho de purificação de mulheres. E por incrível que era um lugar cercado como um mini estádio, onde tinha suas paredes e o centro dele era aberto. E aquele lugar de banho podia ser apenas avistado de um ponto do castelo. E ele foi naquele ponto e sem querer viu Batseba tomando banho. Os passos dele para o pecado. E esse próximo pecado que ele deu foi a luxúria. A luxúria tomou conta da vida de Davi. Não nesse momento. Davi já tinha isso no seu coração. Aí no verso 3 da sua Bíblia, acompanhe aí conosco, a nova versão, nova linguagem de hoje, diz assim: aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. A tradução no original nos deixa entender que Davi sabia quem ela era, que Davi conhecia quem ela era, sabia da sua família. Ele não precisava ter pedido para alguém ir ver quem era. Pode ser que alguém pegou ele desprevenido, olhando do lugar onde não devia. E para disfarçar, mandou perguntar quem era. Mas enfim, seja o que for, Davi sabia quem era. Tendo esse conhecimento, ele mandou então, amaciando a luxúria no seu coração. Eu fui buscar nos dicionários para saber o que era luxúria. E diz assim: a luxúria é um desejo descontrolado por prazeres carnais errados. E na Bíblia a luxúria é uma coisa ruim, ligada a relações sexuais erradas. A luxúria faz parte muito forte do coração do ser humano, principalmente dos homens. Os homens se deixam levar muito fácil pelos seus desejos e prazeres. A Bíblia é bem clara com isso. E ao ler a Bíblia e decorrer as suas páginas, nós podemos ver diversas vezes que muitos homens caíram, muitos homens tomaram a decisão errada por causa da luxúria. E aí vem Jó: Senhor, tape os meus olhos, desvie os meus olhos do que é errado, não permita que eu veja coisas ruins. Essa deveria ser a oração de Davi naquele momento. E Davi conhecia os escritos de Jó.
Lutero, em uma citação sua, ele diz assim: não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que façam aí os seus ninhos. Igreja, famílias que estão nos assistindo nesta manhã, o pecado vai rondar a tua vida. As aves estão rodeando a tua cabeça. Mas se ela for fazer o ninho, é decisão sua permitir que isso aconteça. Você tem um livre-arbítrio. Você tem o poder de Deus hoje na sua mão. Não que você nunca vai deixar de pecar, porque isso é impossível. Somos pecadores desde nascença. Mas podemos desviar do mal. Podemos evitar que elas pousem na nossa cabeça e façam ali o seu ninho. No momento que nós deixamos a luxúria tomar conta do nosso coração e não damos ouvido à voz de Deus, aí vem o próximo passo, o adultério. O texto diz assim: então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Eu escolhi essa tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela deixa claro o que Batseba estava fazendo. Outras versões trazem palavras fortes, né? Que é aquele momento, aquele ciclo da mulher, no ciclo da mulher mensal, né? Que a mulher passa. E nós bem sabemos que aquela época a mulher estava impura, para as pessoas não podia ser nem tocada. E com isso ela precisava passar por esse ritual todo mês, naquele local de banho. Ali as mulheres iam, passavam por esse ritual e ali elas se purificavam novamente. Então, após ela ter feito o ritual mensal de purificação, ela voltou para casa. E depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. E aí com isso nós podemos perceber por que ela engravidou tão fácil. Porque ela recém tinha passado o seu ciclo. Estava no momento fértil. E Davi consumou o adultério. O adultério também toma conta dos nossos dias. E eu descobri numa pesquisa que o Globo fez, e essa pesquisa diz que entre os homens brasileiros, o percentual daqueles que dizem já ter traído pelo menos uma vez na vida chega a 70,6%. Entre as mulheres, o número é de 56,4%, um pouco mais da metade. E esse percentual, meus irmãos, ele é o maior da América Latina. O Globo diz que o brasileiro é o povo que mais trai na América do Sul, na América Latina toda. É o povo que mais traz. E aí no levantamento também foi mostrado que apenas 36,3% dos brasileiros nunca tinham traído um parceiro. Ainda temos fiéis, os remanescentes do meio do povo de Deus. E eu quero dizer aqui para você nessa manhã, meu irmão, que eu creio que você pode esquecer e apagar o seu passado. Eu não sei quais foram as lutas que você viveu no seu casamento, no seu relacionamento. Não sei quais são o perdão que você recebeu do seu parceiro. Não sei quais foram. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus quer apagar o teu passado e te colocar dentro desses 36%. Deus quer refazer a tua vida. Se a luxúria está tomando conta do teu coração, não deixe Satanás tomar posse da tua vida e te dar o próximo passo para o adultério. Porque o adultério destrói uma vida toda. Pode acontecer o perdão, mas a cicatriz, as marcas sempre ficam. Eu acredito que o poder de Deus pode superar qualquer coisa mesmo. Mas eu acredito que o poder de Deus pode te livrar desse mal. Esses passos só vão ser concluídos se você estiver longe de Deus. Você não pode ficar longe de Deus. Você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo nessa manhã. Porque depois do adultério, começa agora alguns outros passos que podem te levar ao colapso. Como, por exemplo, o engano.
Davi usava dessa ferramenta nesse momento, e a Bíblia diz assim: depois disse a Urias. Aí com isso, consumado o fato, Davi agora manda na frente do exército um mensageiro e manda chamar Urias de lá. Porque na sua mente ele queria que Urias fosse para casa, deitasse com sua mulher, para que esse filho passasse despercebido e que Urias aceitasse como filho, fosse o pai dessa criança. Então, naquele momento chama Urias, Urias vem e depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Agora aqui Davi começa uma outra articulação, articular um engano para livrar a sua vida de perder o seu cargo e ser morto, porque o adultério era digno de apedrejamento. E Davi agora usou do artifício do engano, mas como bem sabemos, Urias não cedeu. E ele ficou dormindo na frente do palácio. Com isso nós temos também o segundo passo, é o suborno. Depois do engano vem o suborno. Davi não contente, Davi querendo que isso acontecesse, que fosse consumado Urias com sua esposa, mas ele, como um bom soldado fiel, não queria ir para sua casa, deitar com sua esposa, enquanto o exército estava na frente de batalha, guerreando, brigando, companheiros perdendo a vida. E Urias queria permanecer firme e forte, queria voltar para o exército, mas como ele era obediente ao seu rei, ele era submisso ao seu rei, ele era fiel porque o rei era representante de Deus aqui nessa terra. Davi naquele momento estava sendo representante de Deus aqui nessa terra. Davi usa do suborno. No verso 13, Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. A sua versão muda algumas palavras, mas aqui nos mostra claramente que Davi queria que ele bêbado voltasse para casa cambaleando e consumasse o ato com sua esposa. Mas mesmo assim, quem não estava sóbrio naquele momento era Davi. Davi estava fora da sua sobriedade. Urias, mesmo bêbado, tinha consciência dos seus atos. Chegando ao ponto, então, de promover uma acariação com este homem. Diz o dicionário jurídico que a acariação é um mecanismo jurídico processual pelo qual duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para esclarecer uma divergência relevante em suas declarações. Mas por causa de um rei autoritário, um rei desprovido agora da presença de Deus, um rei que não ouvia mais a voz do Espírito Santo, fez uma acariação com este homem, e em nenhum momento Urias sabia o que estava acontecendo. Ele desconfiava, porque tanta bondade do rei, mas como obediente, baixou a cabeça e recebeu as ordens, consumando então o fato do assassinato. Verso 14 a 15 diz assim: na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, depois se retire e deixe que ele seja morto. Urias, como um bom soldado, um homem fiel, temente a Deus, levava em suas mãos a sua sentença de morte. Que monstro esse Davi. Que monstro aquelas pessoas que tomam decisão pelo pecado. Pecados que podem destruir a vida de outras pessoas, querendo apagar para sempre o nome delas ou a imagem delas aqui nesta terra, tomam decisões erradas. E assim como o assassinato, tem o roubo, o assalto, o sequestro, o próprio adultério, fase desumana, pessoas mau caráter, que não merecem perdão. Nesse momento eu vejo um grande conflito acontecendo. E esse conflito é entre dois corações. Coração de Davi, que ama o pecado, se atrai por ele, permite que o pecado tome conta do seu coração. E nós temos agora o coração de Deus,
que se aborrece com o pecado, que odeia o pecado, que abomina o pecado, nós temos um grande conflito e esses dois corações estão separados. E a separação disso precisa estar ligado. O coração do homem corrupto, ele precisa estar ligado ao coração perfeito de Deus. E para isso existe uma ponte. E essa ponte se chama graça. A graça começa aqui na vida de Davi, quando esse abismo é aberto. E essa ponte que se chama graça tem um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele liga o coração do homem pecador ao coração de Deus. E quando Cristo passa por essa ponte, fazendo o caminho do coração de Deus, indo de encontro ao coração do homem, que agora é através do Espírito Santo que isso acontece, maravilhas acontecem. E Agostinho diz assim: a confissão de obras más é o primeiro passo de obras boas. Com isso, falando forte ao seu coração, Davi começa a escrever os Salmos capítulo 51. O texto me chama muito a atenção. Se você se debruçar nesse texto, tanto no original como na linguagem João Ferreira de Almeida atualizada, como na nova linguagem internacional, como em algumas outras versões, estude a Bíblia em diversas versões, procure entender, ver o que o texto quer te dizer. E o trajeto que Davi começa fazendo quando começa a escrever o Salmo 51 é maravilhoso. Mas eu quero me deter aqui no verso 10 do Salmo 51. Aqueles que tiverem a Bíblia, abrem Salmos capítulo 51, verso 10. Nós vemos agora Davi se debruçando em cima do pergaminho, do papiro, que seja, do papel, com a caneta em mão. E ele coloca agora tudo aquilo que ele está sentindo sobre a tinta e o papel. E diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, que maravilha, Senhor. Deus começou a fazer a obra na vida de Davi a partir do momento que ele buscou arrependimento. Ali embaixo eu trouxe uma frase: criar no hebraico tem dois sentidos diferentes. É a palavra bará e a palavra assá. A palavra bará aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde Deus ali criando o mundo. Ali aparece bará. A palavra bará significa criar algo onde não existe nada. Criar do nada. E quando a palavra bará aparece na Bíblia, o agente deste verbo é sempre Deus. Então quando você estuda a Bíblia no original e aparece a palavra bará, o agente que está criando é Deus. Só Deus pode criar do nada. No verso 26, quando Deus agora ali vai criar o homem, aparece a palavra assá, porque o homem veio do barro. Que também pode dizer fazer, tem um significado de fazer de algo que já existe, de matéria pré-existente. Deus pode fazer também, mas nós seres humanos, nós podemos só assar, fazer ou criar onde já existe alguma coisa. Davi agora nesse momento eu começo a perceber que o porquê, me perguntar por que ele usou a palavra bará e não usou a palavra assar. Davi ele colocou agora o seu coração naquele papel, retirou aquele coração velho do peito, aquele coração destruído pelo pecado, aquele coração dilacerado, aquele coração corrupto, aquele coração com aquelas abominações todas, arrancou do seu peito. E em suas palavras, nas entrelinhas, ele disse: Senhor, me dá um coração novo, porque aqui não existe coração nenhum. Eu não quero que o Senhor recalchute esse coração velho. Eu não quero remendar nada velho, nada marcado pelo pecado. Eu não quero ter cicatriz no meu peito, no meu coração. Eu quero que o Senhor faça um coração novo, me dê um coração novo, para que eu possa ter um espírito forte, um espírito inabalável. Eu quero um coração
igual ao teu. Quero que o Senhor me dê o seu coração. Só Deus pode dar isso. Só Deus pode recriar algo onde não existe. Alan Redpath diz assim: a conversão da alma é um milagre que ocorre num instante, mas a formação de um homem santo é uma tarefa para uma vida inteira. Eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, não estamos livres de pecar. Não estamos livres de cometer as mesmas desgraças, as mesmas tragédias que Davi cometeu na sua vida. Ninguém está livre. Todos nós temos um lado mau. Todos nós, no nosso dia a dia, muitas vezes tomamos decisões ruins. Pode ser que as menores possam afetar somente nós, mas tem muitas que afetam muitas pessoas. E a melhor coisa que o ser humano pode fazer é buscar ser um homem segundo o coração de Deus. Não que nós tenhamos o coração igual de Deus, um coração livre de pecado. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser um homem que busca incessantemente ser parecido com Deus, andar nos caminhos do Senhor, guardar a vontade de Deus, apesar do pecado, anojar o pecado, botar o pecado para trás, dizer: Senhor, eu me aborreço com o pecado, eu quero me livrar disso e buscar fazer a vontade de Deus. E isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Quando nós buscamos ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, a transformação acontece. Milagres na minha e na sua vida acontecem. E hoje eu quero dizer para você que veio aqui nesta manhã com o coração dilacerado por causa do pecado, você que veio sofrendo, que pode ser que o seu cônjuge não esteja junto com você, não sei quais são as lutas que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades, mas Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Deus tem um milagre para fazer na vida daquela pessoa que você está orando. Deus quer salvar essa cidade, Deus quer salvar esse centro curitibano, mas precisamos nos aproximar dEle, precisamos colocar o nosso coração velho nas mãos dEle e pedir um coração novo. Quando Deus transforma, Ele faz diferente, esquece o passado e agora transforma em nova criatura. Um homem segundo o coração de Deus, como diz o texto bíblico. Agora Davi, no final da sua vida, capítulo 2, primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Cara, essas palavras falam forte no meu coração. Eu almejo o dia olhar para o meu filho e digo: seja homem, meu filho, seja mulher. Assuma as tuas decisões, assuma os teus erros, se arrependa. Deus quer converter o seu coração, seja homem, entenda e compreenda o que Deus tem para fazer na sua vida, assuma. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Cara, que palavras. Aqui Davi esqueceu tudo aquilo que ele tinha feito. Falou com Salomão, segundo filho dele, com Batseba. Salomão conhecia a história. Salomão sabia de tudo que havia acontecido. E agora Davi, um homem velho, já cansado, dizendo para seu filho: não faça o que eu fiz, faça o que Deus pede. Não toma as mesmas decisões que eu tomei. Use o melhor caminho. Guarde os estatutos de Deus, guarde os seus mandamentos. Faça a vontade de Deus que você vai ser bem-sucedido. Lutas, provações todo mundo passa. Mas se você não tem prosperado na sua vida, tanto física, quanto pessoal, quanto luta financeira, pode ser que você esteja tomando o caminho errado. Eu não prego aqui
o evangelho ou o sermão da prosperidade. Mas eu acredito nesse texto, quando nós nos debruçamos diante de Deus, pode ser que nós não temos tudo aquilo que queremos. Essa é uma frase minha, você vai ver sempre eu usando elas nos meus sermões. Pode ser que eu não tenha tudo aquilo que eu quero, mas tenho tudo aquilo que preciso. E é por isso que eu sou a pessoa mais bem-sucedida aqui nessa terra. E assim como Davi, Deus também me trouxe de volta das trevas. E eu percebi quanto maior o perdão, maior a paixão. Eu sou apaixonado por Jesus. Estou disposto a dar a minha vida por Ele. Abandonei tudo aquilo que eu queria para me agarrar aos pés do abençoador, para me agarrar aos pés de Cristo. E é só disso que eu preciso, de mais nada. Dependendo de onde está a tua perspectiva, onde está o teu coração. Eu quero viver a missão. Eu quero salvar todas as pessoas e falar o que Deus fez por mim. A transformação que Deus fez na minha vida. E quero gritar ao mundo para que Jesus volte logo. Esse é o nosso papel. Concluindo, ser um homem segundo o coração de Deus é agir da mesma forma que Deus agiria com o pecado. Quando Ele vê o pecado, Ele trata de removê-lo. Quando o pecado assolar a sua vida, quando as aves passar por sua cabeça, enxute ela. Clamem pelo poder do Espírito Santo. Clamem em oração. Tire mais momentos de oração. Tire mais momentos de família. Você tem feito culto familiar? Você tem estudado a lição todos os dias? Você tem praticado a missão dentro dos seus dons e talentos? Você tem sido um missionário e tem estendido a mão para o próximo? Por isso que algumas vezes muitos de vocês se perguntam por que aquelas perguntas na hora da chamada da escola sabatina. Aquelas perguntas é para estimular você a ser um missionário, a ser uma pessoa ativa, a ser uma pessoa que se coloca diante de Deus e foge do pecado. Quando você trabalha para o Senhor, você foge do pecado. Por mais destruído que você esteja, por mais acabado, coração dilacerado, Cristo veio a esse mundo para salvar a minha e a sua vida. E nisso a graça toma conta. A graça, quando ela entra, ela penetra no meu e seu coração e acontece a transformação. Acontece o perdão dos pecados. Acontece que você sai agora dessa mordidão, sai desse banco que você vem todo sábado só para assistir e vai para fora. Vai falar do que Jesus fez para você. Vai abraçar a sociedade, porque a graça é sinônimo de amor. O amor de Deus para conosco. Por isso eu quero chamar o quarteto aqui nesse momento. Ele vai cantar uma bela canção. Eu quero que você medite na letra dessa música. Se coloque diante de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida neste momento. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença,
mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por Quantos aceitam a graça na sua vida? Essa ponte que foi estendida do coração do homem ao coração de Deus? Logo mais, pecado e pecador não existirão. Por isso que você precisa aprender mais desses caminhos. Você precisa ter um conhecimento mais refinado.
Por isso, para que você possa compreender um pouquinho mais sobre esse amor, quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, o que eles têm feito por mim e por você, eu quero te convidar hoje para não perder o momento da escola sabatina. Não perca esse momento. É um momento especial feito para você. 5 anos. Se você estudar a lição todos os dias e participar das suas classes, você fará um curso de teologia, como eu fiz. Então não vá embora. Se você hoje não participa ainda de uma classe, hoje a lição dessa semana fala sobre graça, sobre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para a comunidade e a sociedade. Você que aceitou a graça nessa vida e quer aprender mais desse Senhor, se coloque em pé neste momento e nós vamos fazer uma oração para encerrar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua igreja está lotada, Senhor. Obrigado porque tem muitas pessoas que estão assistindo nos 4 cantos aqui desta terra. E essa mensagem alcançou muitos corações. Esteja com cada um de nós, Pai. Continue me usando nessa trajetória, perdoando os meus pecados, me instruindo a ser um homem segundo o seu coração. Esse é meu sonho, Pai. Eu quero que o meu nome seja lembrado na tua volta, Senhor, por favor. Eu quero aprender mais sobre ti, Senhor. Abençoe a tua igreja, derrama o Espírito Santo sobre cada um nesta manhã. Que cada um busque o conhecimento e o entendimento dos seus estatutos, dos seus mandamentos, do caminho que deve trilhar, para que possamos passar por essa ponte e aceitar o que Cristo fez por nós. Esteja conosco, nos abençoe, nos leve para a escola sabatina neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.